Para todos nós que se encontra no livro de Juízes, né? O livro de Juízes, no capítulo 6. O livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou ler apenas a partir do versículo 11, não vou ler o capítulo, o texto todo, mas eu creio que os irmãos leem a Bíblia, né? Então já vão entender de que a gente está falando, com certeza já conhecem a história. Então, Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas? Que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui no versículo 16, do 11 ao 16. Texto bastante conhecido e que, com certeza, na nossa atualidade, na nossa situação, a gente precisa também dar um alerta para ele. A gente precisa ressaltar, ler, meditar, porque eu creio que assim como Deus operou na época e na vida de Gideão, ele ainda está pronto a operar nas nossas vidas e na nossa época, nos dias que se chamam hoje. O que a gente vê aqui, quando começa o capítulo 6, já começa narrando que fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Parecia, não era um contexto formado, não era uma matemática exata, mas parecia que de 7 em 7 anos Israel vivia um ciclo, né? Deus abençoava o povo prosperava. Quando estava prosperando, eles esqueciam o Senhor, e aí começavam a banalizar os cultos, começavam a adorar outros deuses, começavam a praticar outras coisas, a fugir do costume dos hebreus. E aí, como o Espírito do Senhor, ele não se aconchega junto do pecado, ele não permanece com o pecado, o Senhor se afastava. E quando Deus se afastava, aí as bênçãos saíam, aí as colheitas vinham, mas aí os inimigos, os midianitas, os amalequitas, os povos orientais e outros vinham e começavam a invadir, começavam a sitiar, começavam a judiar, começavam a matar o povo de Israel, porque eles estavam sem defesa, porque Deus estava naquele momento sem dar assistência, uma vez que eles estavam em pecado. E aí quando o povo estava debaixo da taca, quando a taca estava pesada, quando eles não aguentavam mais, o que eles faziam? Aí eles se lembravam do Senhor, aí eles se lembravam de Deus, aí começavam de novo: Ó Senhor, onde é que tu estás? Cadê as maravilhas? Cadê os milagres? Por que estamos passando por... Eles não olhavam o porquê que estavam na situação. Eu abro um parênteses para dizer que talvez a situação que o mundo esteja vivendo também pode ser um momento de que Deus esteja mostrando um pouco do seu juízo para com o mundo, né? Vemos aí economias grandes que pareciam inquebráveis, mas que já estão temando quebrar. A comunidade europeia, né? Uma economia muito estabilizada, muito equilibrada,
hoje já está com medo do próximo norte, já não vê mais na frente, daqui a 3, 4 meses o que vai acontecer se tudo parar, né? Então, os países, as nações, os homens que pensam ter poder já estão vendo que Deus, né, embora muitos não entendam assim, mas que Deus tem as suas maneiras de agir quando Ele quer agir, né? Não precisa de barulho, não precisa de muita coisa, apenas algo invisível vai lá e começa a destroçar tudo, né? Mas voltando para o texto, fechando aqui o parênteses, voltando para o texto, a gente pode tirar algumas lições desse texto. Primeiro, naquele momento que Israel estava sendo invadido pelos midianitas, pelos amalequitas e outros povos, Israel vivia uma situação totalmente sem estabilidade. O povo vivia perplexo e sem saber o que fazer. Porque se o fulano plantava o seu milho, por exemplo, e aí o milho tinha um certo tempo para florescer, para frutificar, mas naquele tempo chegavam os invasores, os midianitas e os amalequitas e levavam toda a colheita, levavam o milho. O arroz era a mesma coisa, os demais produtos eram a mesma coisa. Então o povo dizia assim: por que vamos plantar? Por que vamos trabalhar? Por que vamos fazer isso? Se na hora certa eles vêm e levam tudo, né? Tocam fogo, acabam e a gente fica sempre trabalhando para os outros. Então o povo já estava naquele, entre aspas, conformismo, né? Já estava dizendo: não tem jeito, a situação é essa, então vamos agir dessa forma. Por que trabalhar? Por que plantar? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? E a nação estava numa, vamos dizer assim, numa decadência econômica profunda, porque faltavam mantimentos, porque faltava empregos, faltava trabalho, faltava tudo. Mas no meio de todo aquele povo havia Gideão. E quem era Gideão? Era alguém que não se conformava com aquela situação. Era alguém que não ia com a multidão. Era alguém que não apostava na maioria, porque muitos apostam na maioria. Gideão não. Então, enquanto naquela noite a maioria do povo estava dormindo, pensando no que seria amanhã, depois da manhã, ou mais para frente, como é que seria, Gideão estava acordado, malhando trigo no lagar. Aí está a primeira lição. Quando a maioria dizer não pode, a gente, confiando em Deus, no propósito de Deus, a gente diz: podemos sim. Quando a maioria disser não dá, a gente, confiando em Deus, no propósito de Deus, vamos dizer: dá, vai dar sim. Qual é o problema que tu tens, a dificuldade que tu tens, a enfermidade que tu tens? Não vai com a maioria. E a gente vai olhar isso em sequência aqui. Gideão, ele podia apostar no que o povo estava apostando, mas ele decidiu trabalhar. Decidiu trabalhar, mesmo sabendo que poderia ser, mas na frente os inimigos viram e levaram, mas ele decidiu trabalhar. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui com Gideão é que naquela noite ele estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar não era comum, porque lagar não é lugar de malhar o trigo. O lagar era como se fosse um tanque para que as pessoas viessem pisar as uvas e gerar o vinho, tirar o suco da uva, né? E por que a gente pensa, por que então que Gideão estava malhando trigo no lagar? Eu entendo que, como os midianitas, os amalequitas eram povo próximos e sabiam os tempos, as estações, a época de colheita de Israel, eles jamais iriam procurar trigo no local onde estava malhando uva. Por quê? Porque eles sabiam que não era tempo de uva, era tempo de trigo. Então eles jamais procurariam trigo no lagar. Então a gente entende que Gideão estava usando de uma estratégia para fugir ali da invasão dos midianitas. O trigo era para ser malhado no celeiro. O trigo era para ser malhado num campo aberto. Mas Gideão levou o seu trigo para malhar no seu lagar. Por que isso nos dá uma lição? Porque muitas das vezes, querido,
aquilo que nós pensamos para nós, aquilo que nós estamos buscando para nós, não vem muitas das vezes da forma redondinha como nós queremos. Não aparece exatamente como nós estamos pedindo. Deus vai dando aos poucos a condição, a situação vai se abrindo aos poucos, a oportunidade vai chegando aos poucos, e a gente precisa entender isso. Gideão, ele precisava de um campo, mas naquele momento ele tinha um lagar. Ele precisava de um celeiro, mas o que ele tinha naquele momento era um lagar. Mas ele não cruzou os braços, ele não foi se deitar, ele não ficou de certa forma ali preocupado, não. Ele disse: eu tenho um lagar, então é aqui que eu vou malhar o meu trigo. Por quê? Porque às vezes a gente pode estar em dificuldade, mas ainda assim Deus está concedendo ali uma oportunidade, por menor que seja, para nós olharmos e aproveitarmos. Depois a coisa vai se abrindo, depois a porta vai se abrindo, depois a bênção vai se apresentando. É como hoje. Nós não temos a igreja aberta. Nós não temos o nosso campo aberto para malhar. Nós não temos o nosso celeiro aberto, mas nós estamos aqui no lagar. Este foi o lagar que Deus nos deu, querido. Talvez muitos irmãos poderiam estar junto conosco aqui. Todos, eu acredito, têm um celular. A maioria tem uma internet. Então poderiam estar aqui uma hora conosco, presenciando, assistindo, glorificando o Senhor, meditando na mensagem. Mas talvez estejam esperando a igreja abrir para fazer o culto. Estão esperando o templo abrir para ir louvar a Deus. Não! A oportunidade está aberta. O culto está sendo feito. Deus está manifestado. O Espírito Santo está presente. Então nós temos que aproveitar essa estratégia, que é o lagar que Deus nos deu, para malhar o nosso trigo, para fazer o nosso produto frutificar. E com certeza Deus vai abençoar. Então essa segunda lição fica para nós. Não precisa ter um campo, ou seja, não precisa termos tudo que precisamos, tudo que queremos. Não, basta termos algo menor, pequeno, que Deus nos deu para começarmos a fazer o melhor para a sua obra. O terceiro ponto. Quando Gideão está malhando o trigo no lagar, o anjo está assistindo ele. E aí, querido, não é um ponto da mensagem, mas é apenas um parênteses. Deus observa os trabalhadores. Deus observa quem está na labuta, como se diz. Quem não está parado. Né? Então, Gideão estava lá trabalhando, malhando trigo, e o anjo observando ele. Quando o Gideão desperta, que olha aquele anjo ali, ele nem se assusta, é impressionante. O anjo diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Imagine eu recebendo uma mensagem dessa do anjo. Imagine você recebendo uma mensagem dessa do anjo. A gente caía sem saber o que falar, quem sabe. Gideão olhou para o anjo e disse assim: mas como assim? Como é que ele está conosco? Só faltou, ele não está vendo eu aqui de madrugada malhando trigo escondido para não ser abordado pelos midianitas? Só faltou Gideão dizer isso. Porque ele disse: por que nos está sobrevindo essas coisas? Cadê os milagres? O Deus não é o mesmo que passou com o povo no Mar Vermelho, que operou aqui, que operou ali? E por que hoje nós estamos aqui? Né? Então, Gideão, ele mostra ali a sua valentia, o seu inconformismo, a sua indignação, mas ele mostra que ele tinha conhecimento de quem era Deus, de o que Deus podia fazer, porque já tinha feito. Porque muitas das vezes a gente leva o problema para Deus porque alguém falou, porque o pastor pregou, porque eu vi um vídeo na internet que disse isso, mas eu mesmo não procuro conhecer o Senhor. Eu não procuro conhecer as ações que Ele pode fazer na minha vida. Gideão conhecia. Ele não foi buscar para ler nada. Ele não foi perguntar para ninguém. Ele disse para o anjo: cadê o Deus que abriu o Mar Vermelho e começou a fazer os milagres?
Então, querido, quando nós queremos e estamos buscando algo de Deus, nós precisamos conhecê-lo melhor. Nós precisamos nos aplicar na palavra, no ensino, na doutrina, para que na hora que chegar a oportunidade, nós sabemos com quem estamos lidando. Nós sabemos a maneira de falar com Ele, sabemos a maneira de pedir para Ele, sabemos a maneira de agradecer, porque assim, com certeza, Ele estará atendendo aquilo que estamos precisando, debaixo da vontade dEle, que é soberana. Uma outra coisa que chama atenção nesse texto, quando a gente chega no versículo 14, ele diz, vai nessa tua força. O anjo disse para ele, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E aí Gideão diz assim, como? Como que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou o menor da minha casa. Como é que eu vou liderar uma revolta, liderar uma manifestação, liderar um exército para trazer o povo? Como é que eu vou fazer isso? Em outras palavras, Gideão estava dizendo assim, eu não tenho influência com o povo. Eu não tenho influência nem na minha tribo. Eu não tenho influência nem na minha casa. Como é que eu vou influenciar uma nação? Como é que eu vou influenciar homens a lutarem comigo? Era isso que Gideão estava fazendo. Mas aqui, querido, a lição tão interessante é que no versículo 16, o anjo disse para ele, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E qual é a lição que nos deixa aqui? Quando nós estamos com um propósito, quando nós estamos lutando por um sonho, quando nós estamos lutando por uma causa, e muitas das vezes a gente está preocupado porque não tem influência com cicrano, com fulano, não tem influência com ali, não tem influência aqui. O importante é nós termos influência lá em cima. É nós termos influência com Deus. É nós termos influência com o Espírito Santo que está conosco. Porque, querido, esta é a melhor influência que existe. Gideão era o menor da casa dele, era o menor da tribo dele, não tinha influência com ninguém, mas ele tinha influência com Deus. E Deus disse assim, sou eu que estou te enviando, rapaz. Não tem por que temer, eu estou te enviando. E vou te colocar os inimigos na tua frente, e tu vai ferir todos eles como se fosse só um. Ou seja, o trabalho não vai ser nem grande, vai ser pouco, porque eu estou te enviando, eu estou contigo. No momento de crise, a coisa mais importante é nós termos influência com Deus. É nós termos influência com os céus. É nós termos influência com as coisas espirituais. Se a gente percorrer pela Bíblia, a gente vai ver cova dos leões. Os leões não fizeram nada porque Daniel tinha influência com os céus. José do Egito não foi morto por Potifar e depois chegou ao trono de Faraó porque tinha influência com os céus. E assim está repleto de pessoas que tinham influência com Deus. E quando nós temos essa influência, Deus age de sobremaneira sobre nossas vidas e as coisas vão se resolvendo. Então, querido, para não prolongar mais, ficam-nos essas lições interessantes de Gideão. Mais na frente a gente vê no capítulo 7 o que aconteceu com Gideão. O povo que Deus escolheu, 32 mil, eles chegaram, depois ficaram só 10 mil, depois ficaram só 300, e com esses 300 ele venceu e conseguiu a vitória no nome do Senhor. Vamos seguir os passos de Gideão em tempo de crise. Não vamos com a maioria que está aí. Não vamos olhar para a multidão. Não vamos dar ouvido a qualquer um, não. Vamos seguir aquele que pode nos orientar, que é o Senhor. Não vamos nos acomodar. Não vamos ficar de braços cruzados, não. Vamos trabalhar na estratégia que Deus nos deu. Se a estratégia é o culto online, que seja o culto online. Se é o trabalho online na sua casa, que seja o trabalho online, mas não fique parado. Não fique esperando o vírus morrer totalmente. Não fique esperando as portas se abrir totalmente.
faça alguma coisa e tenha certeza que assim como aconteceu com Gideão, Deus está bem perto te olhando. Deus está bem perto te observando e no momento certo Ele vai agir na tua vida para trazer aquilo que tu estás sonhando, que tu estás pedindo, o propósito dele que está em tuas mãos vai se cumprir. Receba, querido, esta palavra em nome de Jesus.